Quarta-feira, 22 de janeiro, segunda semana do tempo comum. Bom dia, sejam todos bem-vindos a este canal dos diáconos permanentes da Diocese de Guarulhos. Sou o diácono permanente Claudinei Dias e gostaria de partilhar com vocês o Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 3, do versículo 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui diante da questão do sábado para o povo judeu, principalmente naquela oportunidade, na época de Jesus. O sábado era uma lei, estava dentro da lei e estava relacionada ao trabalho. Em Êxodo, vamos perceber que é o dia do descanso do Senhor. Em Deuteronômio, é a saída da escravidão do Egito festejada. Então, resumindo, o sábado para o povo judeu significava a dignidade de um povo que é livre e então sagrado. E é nesse contexto então que Jesus se encontra com um homem da mão seca. Outro elemento, nós vamos ver que as mãos são necessárias para o trabalho. O que vamos fazer sem as mãos? Pouca coisa. Temos que usar as mãos para muitas atividades, principalmente no trabalho. E relacionado ao povo antigo, quando eles tratavam de uma forma mais assim manual o trabalho, a mão é muito importante, muito importante. Quem não as tinha, ou as tinha defeituosa, era deixado de lado, discriminado. É então que entra esse contexto do Evangelho, onde Jesus ele vai mudar, ele vai fazer com que o olhar de Deus se mostre diferente do olhar do homem. E ele quer que o sigamos, ele é o exemplo. Por isso ele veio para ensinar os seus. Num primeiro momento o Evangelho vai dizer assim, levanta-te. É Jesus quem vai dizer, levanta-te. Esse levantar é levantar a dignidade da humanidade, levantar a dignidade daquele homem. E vai dizer, fica no meio, fica aqui no meio. Ou seja, a pessoa tem valor, a pessoa é valorizada, a pessoa é convidada por Deus a ficar em destaque, em detrimento de qualquer lei. O homem está acima da lei. Então, os que estavam ali ficaram
né, de orelha em pé e olhos arregalados, porque Jesus mostra que nem tanto a lei, mas o ser humano, estender a mão e ficar no meio, ajudar e dar dignidade. É isso que o Evangelho de hoje, nesse trecho, né, nessa perícope, quer nos mostrar. Que devemos, a exemplo do Mestre, também fazer o mesmo. Fazer com que a pessoa humana seja valorizada. Que, em hipótese nenhuma, a lei subjugue o ser humano. A lei é para o ser humano. Leis são boas, são necessárias, mas à medida em que a lei oprime e discrimina e isola, não está sendo funcional aos olhos de Deus e para a missão, o caminhar da igreja. Aprendamos isto nesse Evangelho. É uma alegria, foi uma alegria estar partilhando esse texto com todos vocês e que tenhamos a certeza. Jesus nos coloca no meio, na centralidade. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Ele que é aquele que é o centro, né, de tudo aquilo que nós devemos anunciar, devemos pregar. Jesus deve estar no centro da nossa vida, porque Ele nos coloca no seu meio. Que desça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, seus trabalhos, a bênção do Deus